agora, e aí mudando completamente de assunto, mas é um caso que tem movimentado, na verdade, todos os poderes da nossa República. Aqui a gente fala de Supremo Tribunal Federal, de Congresso, enfim, envolve muitos interesses, que é o escândalo do Banco Master. Luiz Costa Pinto ontem já adiantou que estaria aqui no ICL junto com a gente hoje, e ele volta para falar sobre essa declaração, uma novidade sobre essa história, uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lula, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Lula. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Rodrigo e Chico, né, e quem nos assiste. É isso, você tem a declaração do ministro Fernando Haddad, Gabi? A gente vai colocar aqui na tela, Lula, até para deixar mais assim, palatável para quem está nos assistindo nesse N2, ele falando que o Master pode ter cometido a maior fraude bancária da história. Aliás, o Lula acompanha bem a história e tem até uns casos para comparar, mas o Haddad estava falando ali num contexto que tem conversado muito com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Aliás, o BC que tem sido muito atingido, atacado, até por influenciadores, é uma dessas pontas, né, um dos fios dessa história do escândalo do Master. O que o ministro disse no dia de hoje, abre aspas, Haddad, né? O caso inspira muito cuidado. Podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo todo o espaço para a defesa se explicar, mas ao mesmo tempo sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público. Então, uma declaração do Haddad que vem, Lula, num momento que a gente vê o TCU também todo se reorganizando depois daquela decisão unilateral do ministro Jonathan, né? Que é muito ligado ao Centrão, e o Vital do Rego quase que vindo para apaziguar tudo que aconteceu no TCU, mas Lula pode trazer todos esses detalhes para a gente. Isso. O escândalo do Banco Master, né, que ainda está em curso, ele é muito recente. Você estava comentando no início aqui do N2, Gabi, que tem a questão da devolução do dinheiro do fundo garantidor, né? Mas o fundo garantidor, ele tem por compromisso começar a devolver o dinheiro depois do 30º dia da liquidação da instituição financeira quebrada. A liquidação aconteceu no dia 18 de dezembro do ano passado. A gente está completando o primeiro mês, os 30 dias curriculares, né, regulamentares agora. Então está no prazo. E eu acho que as notícias não serão boas para o pequeno investidor que acreditou nas mentiras do Banco Master, né, nessa devolução desse CDB turbinado de 140% do CDI. Por quê? Era impossível ele dar esse retorno, e o fundo garantidor não tinha lastro para segurar toda essa capilaridade que o Banco Master construiu. Então, o pequeno investidor receberá, como é compromisso do fundo garantidor, mas sem o retorno do tempo em que o dinheiro ficou parado lá, no Banco Master, e até o limite de 250 mil por CPF. Não é por aplicação. Se você tinha 3 CDBs, né, de 250 mil, você vai receber 250 mil de volta. O restante vai ficar preso lá. Então, essa informação é fundamental para acabar com as expectativas. Agora, por que é que o Banco Master foi, sim, o maior escândalo, né, do setor financeiro brasileiro em toda a história? Pela capilaridade que ele tem, né, dentro das instituições. Porque, do ponto de vista do volume de recursos fraudados, o Banco Nacional, que aconteceu há 30 anos, em 1996, foi maior, né, durante o governo Fernando Henrique. Antes da quebra do Banco Nacional, nós tivemos uma temporada de quebra e liquidação e extinção de bancos, que foi justamente o início do governo Fernando Henrique, junto com o Plano Real, entre 94 e 95,
quando você teve a extinção de instituições, algumas até mais do que centenárias, como o caso do Banco Econômico, mas que não tinha fraude dentro das operações, como tem no Banco Master. Foi por um problema de liquidez e patrimônio líquido a descoberto. Né? O Banorte, Banco Nacional do Norte, onde o Chico Sá teve conta, né, no passado. De verdade. Pode falar, né? Eu também tive, tá? Era um amigo lá na praça. Não Deixaram fortuna lá no não Banorte. perdi nada. Eu era um foca lá, tinha uma continha de nada, meu Deus. Exatamente. Ficaram 30 o cruzeiros Banespa, o Benji, o Banerje, né, e tantos outros. O Banco Mercantil de Pernambuco, o Banco Mercantil de São Paulo, Bamerindos, que foi um banco fundamental para o agronegócio brasileiro, era o segundo banco mais importante nesse setor, mas, novamente, não tinha operações fraudulentas e não tinha, sobretudo, esse espraiamento, né, da influência política dentro de todas as instituições de Brasília. Poder executivo, legislativo e judiciário, inclusive órgãos auxiliares como o TCU. E isso que aconteceu no TCU é inédito. O TCU, volta a falar uma coisa que a gente conversou ontem, o TCU não é um órgão do Poder Judiciário. O TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, integrado por ex-parlamentares, que é o caso do Jonathan de Jesus. E, no caso dele específico, um ex-parlamentar do Centrão, da centro-direita, foi líder do Republicanos, né, e tem relações políticas com os dois presidentes de partido que eram os maiores abre-alas do Banco Master e do Daniel Vorcário em Brasília. Ciro Nogueira, do Progressistas, e Antônio Rueda, do União Brasil. E esse Jonathan de Jesus, que também é filho de senador, Messias de Jesus, né, que fazia operações políticas com emendas do Orçamento Geral da União, ele foi levado para o TCU e se prestou a esse papel que gerou uma exposição muito ruim para o próprio tribunal, e o tribunal acabou sendo descoberto, né, pelas outras instituições na sua maneira mal feita de operar. E foi por isso que o presidente do TCU, Vital do Rego, que também é uma raposa, né, criada, né, nas instituições aqui em Brasília. O Vital do Rego foi deputado e senador pela Paraíba, filho de um ex-deputado, Vital do Rego, né, que foi muito ativo durante o primeiro governo Lula, durante o período do Fernando Henrique, e até mesmo foi integrante, né, o Vital do Rego, da CPI do PC. Então, o Vital do Rego, presidente do TCU, sabe como as coisas funcionam. E o que ele fez ontem, ao procurar o Banco Central, foi justamente arrumar uma maneira de tirar a sua instituição daquele problema que o Jonathan de Jesus tinha criado. E isso aconteceu, né? O TCU baixou a bola está no chão, está no gramado, está rolando, o Banco Central ganhou essa peleja e agora vamos para o segundo tempo desse refluimento das instituições, que é o STF retirar da Suprema Corte as investigações, o caso Banco Master, devolvendo ela de onde ela veio, para a Justiça Federal, sem ninguém que tenha foro privilegiado precisando usar esse poder do lobby federal construído em Brasília para salvar as instituições, para salvar esse banco quebrado que é o Master. Ô Lula, e teve um desdobramento nessa tarde. Hoje à tarde eu conversava com o Lula em detalhes. Amanhã a gente vai ter um episódio só dedicado a essas novidades, no caso do Banco Master, mas havia uma expectativa da avaliação do plenário sobre a inspeção no Banco Central, que aconteceria ainda lá para o final desse mês, se não me engano, no dia 21. O Banco Central retirou agora
o recurso apresentado contra essa decisão monocrática do ministro Jonathan de Jesus, que autorizava justamente essa inspeção em toda a documentação ligada à liquidação do Master, que foi uma decisão que foi decretada pelo BC, se não me engano, em novembro, né, Lula? E agora, com essa desistência, então, não vai mais ser apreciado no plenário do TCU, como havia expectativa, não é isso? Vai ter alguma interferência? Isso. Pode acelerar, no caso? Isso foi parte do acordo, Gabi, feito ontem entre o Vital do Rego e o Gabriel Galípolo, que é o seguinte, olha, vocês dizem lá para fora, o Galípolo pediu, né, com outras palavras, claro, vocês dizem lá fora que não tem nenhum problema na nossa inspeção e que vocês não vão ter acesso a nenhum documento sigiloso, porque isso é uma prerrogativa da autoridade monetária, e nós retiramos o questionamento feito ao ato que foi monocrático e discricionário do Jonathan de Jesus. E para a gente vida que segue e cada um no seu quadrado, né? E foi o que foi feito. O gabinete do Jonathan de Jesus também produziu um pronunciamento, um paper, né, totalmente inodoro, né, para dizer o seguinte, olha, a gente pediu mesmo porque a gente podia pedir, mas estamos recuando no pedido, com outras palavras, estamos recuando no pedido e o que vier, ok, né, o relatório que vier do Banco Central, ok. E o Banco Central já mandou um relatório dizendo o que é que estava investigando dentro dos limites do sigilo bancário, e é isso, né? Agora é cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que tem que ser feito, e a próxima porta de saída que vai se abrir aqui em Brasília é a retirada desse caso do Supremo Tribunal Federal, e aí será mais uma derrota para a defesa judicial, né, do Daniel Vorcaro. Porque a gente sabe que uma das estratégias dos maiores escritórios criminalistas, né, que atuam na política é sempre fazer com que o escândalo suba de andar, pegue o elevador aqui em Brasília, vá para os escalões superiores da justiça e que haja sempre um grande acordo nacional para que as coisas, para que as investigações sejam encerradas por uma decisão superior e se mande destruir provas, como aconteceu naquela investigação dos kits escolares contra o Arthur Lira, que subiu para o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Gilmar Mendes mandou que fossem destruídas as provas já coletadas, né? Então essa era a ambição, como aconteceu na época ainda do governo Dilma I, né? Com aquele escândalo, era um escândalo que mexia com 1/3 do STJ, né? Eu esqueci agora, com as empreiteiras também. Castelo de Areia. Lava Jato. Castelo de Areia. Castelo de Areia. Operação Castelo de Areia. Ela foi subindo, aí até o momento que alguém disse, não, essas provas são irregulares, vamos destruir as provas, e aí acaba o escândalo. E acabou o escândalo. Quem deu essa canetada foi o Gilmar Mendes, né? Eu tive acesso na época o Castelo de Areia inteirinha, pegava novamente. Metade da República estava na Castelo de Areia, inclusive alguns jornalistas estavam na Castelo de Areia também. E aí chegou lá na mão... Exatamente, e o Luiz Fux estava no STJ nessa época, né? E derrubaram tudo. Era ministro do STJ, estava nesse meio. Agora, Lula, rapidinho, só para a gente dar uma atualização também política, hoje o Rodrigo Hollenberg, deputado federal aí do Distrito Federal, né, do PSB, anunciou que conseguiu coletar as assinaturas para uma CPI do Banco Master. É claro que depende do Hugo Mota, né, colocar para funcionar, talvez seja um pouco difícil pelos compromissos que ele tem, mas importante que esteja se movimentando aí o Rodrigo Hollenberg para essa CPI. Rodrigo, né? Excelente você trazer isso, né? O Rodrigo Hollenberg, deputado, que aliás reconquistou o mandato no Supremo Tribunal Federal, porque ele tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse por um erro de contagem de votos. Sim. Foi uma decisão do Supremo que fez com que ele tomasse posse. Ele foi governador do Distrito Federal. Durante o governo dele, foi apenas um mandato,
ele arrumou o BRB, ele pegou o BRB destruído, ele ajeitou as contas do BRB e preparou o BRB para voltar a ser o que sempre foi, um banco de fomento da economia do Distrito Federal. E aí o Ibanez, que o sucedeu, assume e transforma o BRB no grande sócio dos capitalistas de compadrio, né, do Distrito Federal. O Rodrigo conhece muito bem o BRB, né, ele realmente ajeitou o banco, e se essa CPI sair do papel, ela vai mudar a política do Distrito Federal. O Rodrigo sabe o que quer investigar, né, e vai ser muito importante se essa CPI for instalada de fato. É isso. Importante, então, Rodrigo, essa informação que você traz, porque existe essa expectativa até porque precisa de 1/3 das assinaturas, né? 1/3 da casa. Ele disse que já colheu. Abrir, ele disse que conseguiu colher. São 172 assinaturas. Agora vai mandar para o Hugo Mota e o Hugo Mota toma a decisão. Enfim, pelas ramificações do Banco Master, a gente acredita que seja difícil. E é arquivado imediatamente. O arquivado deixa guardado ali porque é mais uma moeda ali para ele. Não mexe. E é difícil também deixar para lá, porque é um assunto que todo dia tem alguma coisa nova. Alguma novidade. Pelo regimento, e ele pode se escorar nisso, pelo regimento da Câmara, só podem funcionar 5 CPIs simultaneamente. E já tem 5? Eu não sei quantas CPIs já estão funcionando. Né? CPIs da Casa Única, né? Não CPMI. CPI mista, aí pode ter quantas quiserem. Né? Mas CPI da Câmara ou do Senado só pode ter 5 simultaneamente. O que os presidentes fazem quando acontece esse caso de uma CPI, de um pedido de CPI, ter o número de assinaturas suficiente e ele não quer a criação daquela CPI, o que é que ele faz? Ele pega e cria 5 CPIs ao mesmo tempo para impedir, né, o funcionamento daquela que ele não deseja. Então essa pode ser a estratégia dele. Isso é importante também, pode ser uma manobra aí. Mas enfim, fato é que a gente tem então a coleta das assinaturas e uma pressão para que seja imediata essa instalação. A gente vai continuar acompanhando essa história.